Bom dia, pessoal da Paróquia Santo Antônio. Estamos começando hoje, agora, né, a nossa segunda série de entrevistas das nossas lives. E hoje nós vamos entrevistar o seminarista Evaí, que vai nos falar um pouco sobre a sua vocação, sobre como ele decidiu entrar para o seminário. Então, nós vamos entrevistar ele, vamos chamar ele agora. Essas lives vão ser feitas todo sábado e hoje a gente está fazendo um pouco mais cedo pela questão de alguns compromissos da igreja. Hoje tem missa. Seminarista Evaí, bom dia, seminarista. Bom dia, tudo bem? Tudo bem com você? Como é que tá essa quarentena? Graças a Deus. Bem, comportando em casa, né, que nós devemos ficar, tomando as medidas necessárias e participando das celebrações, que eu estou aqui do lado, estou na minha paróquia de pastoral, né, aqui no Santo Antônio, então eu estou aqui pertinho da igreja ajudando nas celebrações. Seminarista, uma das perguntas que mais pediram para eu fazer para você é a questão de como você quis entrar no seminário. O que que deu na sua cabeça para você ter essa ideia? Qual foi o estalo que deu? Por que que você entrou no seminário? Então, eu desde criança, minha família é toda católica, então desde criança eu sempre fui muito participativo na vida da igreja. Então sempre participei das celebrações, minha família sempre me ensinou a perseverar e aprender na fé, né? Sempre nessa participação. Então desde pequeno eu já me sentia envolvido nas atividades pastorais da igreja, por ser católico e minha família me incentivar a isso. Quando eu fui crescendo, né, já sempre fazia leitura, ajudava nas organizações das celebrações, e as pessoas vão dizendo, quando você gosta muito de rezar, você vai ser padre. E para as minhas você vai ser freira. Então isso acontece com muitas pessoas e também aconteceu comigo. E aí, ouvindo, né, essas falas, essas brincadeiras, a gente vai começando a pensar a partir do momento que a gente gosta. E aí, quando a gente ouve alguém falar e quando a gente percebe que Deus vai agindo dentro da gente, dentro desses momentos, a gente começa a pensar com maior profundidade. E aí, depois que eu fiz a minha primeira Eucaristia, a minha iniciação eucarística, eu não sei como, mas com 12 anos eu já estava ajudando na catequese. Então, dentro da catequese com as outras catequistas, eu fui aprofundando e gostava do que eu fazia já na catequese, aprendendo, ajudando com as crianças. E a partir daí, eu fui crescendo, fui estudando, porque aqui na nossa diocese, a orientação é que a gente termine o ensino médio para poder fazer o processo vocacional e entrar para o seminário. E aí eu fui, terminei, durante todo esse tempo, sempre na comunidade ajudando. E aí, depois, quando eu concluí o ensino médio, vim para os encontros vocacionais da Diocese, isso era em 2011, e só que fiz os encontros, aí chegou no final, eu estava naquela dúvida, entro para o seminário ou não entro para o seminário? E aí, nessa dúvida, nesse questionamento, eu decidi não entrar. Tinha passado no vestibular para a faculdade, e aí fui estudar, fiz psicologia, depois fiz pedagogia, trabalhei, dei aula, sou professor, também psicólogo, então trabalhei, dei aula com as irmãs aqui do Rosário, de Volta Redonda, e também lá em Resende com as irmãs Ursulinas, que muito me ajudaram nesse processo de discernimento. Então, desde 2011, mesmo não decidindo entrar para o seminário naquele momento, eu continuei meu discernimento vocacional no engajamento na comunidade e nas experiências de trabalho e com as pessoas que eu tive. Então, eu sou natural de Resende, né? Então, da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, aproveito para mandar um abraço para todo mundo de lá, porque é na nossa comunidade de origem, na nossa comunidade que a gente participa, é que Deus vai nos dando sinais internos, interiores da nossa oração, da nossa vida particular, individual, mas também através das outras pessoas que convivem com a gente, que nos ajudam nessas atividades pastorais. Seminarista, eu até na primeira entrevista que eu fiz com o Diácono Adalberto, até mandar um abraço aqui agora. Eu falei Ele com está ele da nos questão. acompanhando aí, ó. Tá, com certeza. Abraço, E eu, Diácono. e eu falei com ele a questão de como tudo está sendo muito novo. Como é que ninguém, acho que dos nossos tempos, nunca viveu uma situação como essa. E a minha pergunta eu vou fazer para você, como foi essa primeira celebração sem ter ninguém na igreja, sem ter ninguém acompanhando assim de perto? Como foi para você?
Em primeiro lugar, quando chegou a notícia que não podia ter gente, é um choque, né? Porque é muito difícil a gente participar de celebrações que não tenha ninguém. Então, assim, nós só temos na comunidade, aqui no Santo Antônio, onde eu estou participando, nós só temos as pessoas da Pascom, que ficam na transmissão, e as pessoas que nos ajudam a tocar, porque não dá para a gente fazer tudo sozinho. Então, assim, nós temos 5 pessoas participando dessa missa. A grande maioria da Assembleia em casa. Então, em primeiro lugar, é um susto. Em segundo lugar, é um desafio, né? Rezar sem ter as pessoas, porque o tempo todo na celebração a gente busca esse envolvimento das pessoas com aquilo que está sendo celebrado. Então, celebrar sem ter as pessoas nesse envolvimento, nessa mística litúrgica que nós chamamos, é muito difícil, é um desafio. Mas a partir do momento em que a gente também assume a responsabilidade enquanto igreja com as pessoas, com aqueles que rezam conosco, que caminham conosco, a gente vai buscando aperfeiçoar nas tecnologias, mas também aperfeiçoar nessa proximidade mesmo à distância, para que as pessoas se sintam celebrando junto com a gente aquela Eucaristia, aquela celebração, aquela oração, seja o que for. Mas é um Você desafio. com certeza. Eu imagino o Padre Xavier, o Diácono Alberto fala que choraram quando viu a igreja toda Sim, vazia, que se emocionaram. E acho que é o sentimento de muita gente também, né? O pessoal, a gente sempre é acostumado a ver as igrejas lotadas e ter que fazer isso. Mas igual eu disse pro Diácono, é saber que várias pessoas, centenas de pessoas estão acompanhando pela internet. Ou seja, é como se todo mundo estivesse dando um abraço ali, acompanhando, sentindo que eu estivesse lá. Seminarista, tem muitas exatamente. Dom pessoas. Gilson, que é o bispo de Nova Iguaçu, esses dias fez uma publicação que eu achei muito bonita e muito profunda. Ele dizia ao povo, né, ao povo dele lá de Nova Iguaçu, mas para todos nós, que em cada missa que ele celebrava, isso serve para todos os padres, né, a gente estava conversando aqui em casa sobre isso, que ele diz que em toda missa que ele celebra, a Assembleia, o povo que não está lá com ele, mas que está em casa, estão com ele no altar, na patena e no cálice que ele oferece. Então, cada missa ele reza com todo aquele povo. E isso eu achei muito profundo, muito bonito para nós, dentro desse mistério que nós celebramos, mesmo à distância, nós estamos unidos pela graça de Deus, que abrange tudo, né? Tudo é criatura de Deus, tudo é criação de Deus, então ele está nos unindo, nos fazendo comunhão, mesmo nesse momento difícil. O Padre Caso Henrique está reclamando muito dessas missas sem ninguém. Ele não gosta de celebrar sem povo, não. Ele está rezando para acabar logo essa pandemia, para que as pessoas possam voltar. Porque, sem dúvida, celebrar sem ter a Assembleia, a gente perde um pouco dessa energia do povo, que reza junto. Então, quando o padre celebra com o povo fala junto com ele, o povo reza junto com ele. Então, é toda a comunidade reunida, assim como as experiências dos primeiros discípulos, lá no templo, né, onde eles estavam, onde veio o Espírito Santo. Então, é a união dessas pessoas que gera muitas graças de Deus acontecerem e serem derramadas. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende, e nós temos observado nesse tempo, a partir das tecnologias, que o povo está muito próximo. Então, assim, mesmo em casa, eles estão participando das celebrações, das orações, estão mandando mensagens. Eu acredito que por conta desse tempo todo, que eu acho que a gente não esperava ficar tanto tempo assim, isso está gerando um novo jeito de celebrar. Mais que isso, né, como a tecnologia favorece, mas também às vezes atrapalha, que isso não nos atrapalhe quando isso acabar, com a graça de Deus, a gente voltar para esse nosso encontro, que é muito importante e que fortalece a nossa vida. Inclusive, por favor, já vou até pedindo para você, convença o Padre Caso Henrique a fazer uma live com a gente. Eu sei que é Vou muito tentar, difícil. Sei que é o Padre vou Alex, tentar. o Padre Alex e o Padre Xavier eu já convenci. Agora o Padre Caso Henrique não quer, não gosta. Por favor, tentem convencer ele a fazer uma live com a gente. Acho bem difícil, mas convence. Vamos tentar, né? Quem sabe? Seminarista, conta um pouco da sua experiência de como você chegou aqui na Santo Antônio, como é que, o que que você encontrou, quando mandaram você vir aqui pro JUF, o que que você achou? Conta um pouco da sua experiência. Bom, foi uma experiência nova, porque assim, quando a gente sai da nossa casa para ir para o seminário, é tudo novo. Então, assim, deve ser igual, que vocês ficam juntos. Não, eu já tinha minha independência, já morava sozinho, já tinha minha independência financeira.
Então, quando eu vim para o seminário, eu senti, em primeiro lugar, essa diferença de morar com um grupo de pessoas, com uma rotina diferente e mais tempo dentro do mesmo espaço. Então, isso já é diferente. No propedêutico, aí nós começamos com a experiência de cada seminarista acompanhar uma paróquia. E aqui no Santo Antônio ficamos eu e Mateus no primeiro ano. E aí, essa experiência nova de, em primeiro lugar, conhecer os padres, que a gente conhece de vista, né? Todo mundo, mas a gente não tem um contato direto. Depois de conhecer as comunidades e o povo, que são realidades diferentes das nossas que nós estamos acostumados. Eu, por exemplo, quando vim de Resende, tinha uma realidade pastoral e de atividades na comunidade muito diferente da que eu encontrei aqui. Mas, ao mesmo tempo, muito acolhedora. Eu sempre digo nas comunidades que eu vou, que assim, quando a gente sai da nossa casa para ir para o seminário, a gente deixa a nossa família. Mas nas comunidades que a gente vai, nós encontramos muitas outras famílias que nos acolhem como filhos. Então, essa acolhida deixa a nossa experiência pastoral muito mais viva, muito mais proveitosa e muito mais alegre. Então, assim, e aí quando eu cheguei na paróquia, conhecendo as comunidades, o padre vai nos direcionando para aquilo que ele gostaria que a gente ajudasse. E aí ele me pediu para estar com vocês, naquele primeiro ano principalmente, lá no JUF, participando junto, ajudando na espiritualidade. Foi uma experiência muito boa, muito interessante. Onde nós conseguimos fazer alguns encontros, conseguimos aproveitar um pouco mais a espiritualidade, rezar juntos. Então, tudo isso ajuda muito a nossa experiência de seminaristas. Então, em cada encontro, em cada momento, em cada comunidade que eu vou, com cada povo que eu encontro, a gente cresce muito. Então, tudo é crescimento para nós neste tempo de pastoral. Seminarista, muitas pessoas, muitos jovens, eles estão meio chamada crise de vocação, não sabem qual vocação seguir na igreja, e você tomou a sua muito cedo. Você já decidiu muito a sua vida de ir para o seminário muito cedo. Qual a dica que você pode dar para quem está com essa crise de vocação? Às vezes quer ser padre, às vezes não sabe o que seguir. Qual dica você pode dar para essas pessoas? Em primeiro lugar, quando a gente tem essa dúvida, que acontece não somente para a gente ser padre ou ser filho, mas até para escolher a nossa profissão, a nossa vocação, o que nós vamos seguir. Né? Em primeiro lugar, é a gente se conhecer. Então, quem sou eu? E pedir a ajuda de Deus. Porque quando a gente sabe quem nós somos, a graça de Deus consegue agir em nós e a gente consegue perceber quais são os caminhos que a gente pode seguir. Porque a escolha é sempre uma decisão difícil. Porque, como diz o dito popular, cada escolha é uma renúncia. Não dá para escolher tudo ao mesmo tempo. Então, em primeiro lugar, se conhecer, conhecer as suas aptidões, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que te satisfaz, aquilo que te deixa feliz, e rezar. Pedir a graça de Deus para que Ele ilumine a nossa mente, a nossa consciência, para que a gente possa fazer escolhas acertadas. Não tem uma receita mágica. Não existe. Em cada pessoa vai acontecer de uma forma diferente. Mas, se conhecendo e rezando, ouvindo a graça de Deus, aí vão aparecendo os sinais que são importantes. Padres, pessoas da comunidade, mas isso também é importante. A oração não pode ser só aquela oração intimista que a gente faz na nossa casa, que a gente se encontra com Deus, como a gente diz assim, eu já rezo todo dia, eu não preciso ir na comunidade. Essa oração a Deus é uma oração que precisa ser contextualizada na comunidade. Porque é junto com as pessoas que a gente vai colocando à disposição dos outros aquilo que nós somos e temos, e Deus, assim como fez com os discípulos, vai multiplicando, vai nos modelando para que a gente possa ir descobrindo verdadeiramente as nossas aptidões. Então, se conhecer, rezar a Deus, essa oração em comunidade, essa oração em conjunto, em participação, e aí a gente vai descobrindo aquilo que verdadeiramente a gente gosta e a gente faz. Seminarista, você é psicólogo formado, você falou, e a gente vê que hoje em dia muitos jovens eles andam sofrendo com doenças psicológicas, como ansiedade, depressão, e esse tem sido o grande mal desse século, principalmente para a juventude. A primeira pergunta é por que você acha isso? Por que hoje nós jovens somos tão inseguros? A gente tem medo do futuro, a gente tem medo do presente. E como a gente pode fazer para isso, para acalmar nosso coração? Como a gente pode fazer para que isso não atrapalhe a nossa vida?
é importante, porque assim, nós estamos num tempo de muitas mudanças, mudanças muito rápidas. Então, um dos sinais, um dos sintomas que eu percebo muito na vida dos jovens de hoje é que nós estamos sempre muito distantes de tudo. Nós estamos distantes de quem está perto da gente. Então, isso vai gerando uma solidão interior. Então, mesmo quando nós estávamos nos reunindo, às vezes nos encontros, na comunidade, saía com os amigos, em vários lugares, nós estávamos distantes. Porque o nosso mundo hoje, às vezes, é um mundo muito intelectual, muito virtual. Então, os momentos de proximidade que a gente não aproveita. Hoje, com essa pandemia, a gente está percebendo que o que vale a pena é a gente se encontrar com os outros. Que a internet ajuda muito, mas a internet não supre todas as necessidades que a gente tem e que a gente ganha no encontro. Então, nós estávamos num tempo em que estávamos muito distantes dos outros, e isso nos atrapalha. Isso vai gerando em nós essa solidão, essa inquietação, essa falta de prazer nas coisas que a gente faz, e vai buscar na internet, vai buscar em outras possibilidades, muitas vezes virtuais, que nos atrapalham do contato. O contato é muito importante. Então, dentro disso, às vezes a gente se perde. Então, a orientação, assim, a dica, o que eu posso dizer é que a gente aproveite mais os contatos. Conversar com quem a gente está perto, aprender com as pessoas que estão próximas da gente. Às vezes a gente tem alguma dúvida, alguma pergunta. Tem alguém do nosso lado que sabe responder, mas às vezes por vergonha, por não querer incomodar, por esse senso de distanciamento que acaba se criando, a gente vai na internet, pesquisa tudo na internet, mas não pergunta, não conversa com quem está perto. Então, o contato ele é importante. Então, que a gente saiba aproveitar esse contato para que a gente não vá criando dentro de nós essas barreiras que a gente mesmo cria. Que é difícil conversar, que é difícil passar uma conversa, que as pessoas são muito tímidas. Ah, eu sou muito tímida, eu não consigo falar, eu não consigo perguntar. Então, isso são situações que às vezes nós mesmos vamos criando por conta dessa facilidade tecnológica, mas que às vezes atrapalha os nossos mecanismos interiores de relacionamento. Isso que você fala é muito interessante. Hoje em dia a gente vê que muitos jovens, eles vivem uma vida, parece que tudo é perfeito na internet. Eu vejo muito isso na juventude de hoje em dia. Eles se baseiam muito nas redes sociais. E acha que vê a vida do Instagram. Você não posta uma foto ruim no Instagram. Você posta foto de você estar viajando, que você está feliz, que você tá ou com o seu companheiro, sua companheira. E você sempre põe a pessoa como se você visse a vida perfeita no Instagram. E muitos jovens, às vezes, se subestimam por causa disso. Às vezes porque ou não tem a oportunidade de estar viajando para aquele lugar, ou porque não tem aquele carro, ou aquela maquiagem. E se subestimam, acham que a vida do outro é muito melhor que a sua, acha que a sua vida não está valendo a pena, não está certa, e acaba entrando nessa questão de se jogar para baixo, porque sempre acha que o outro é melhor, sempre acha que a vida do outra pessoa é melhor, acha que o cara tá viajando, ele sendo mais novo, tá viajando e eu não tô, tô trabalhando. Então acho que tem horas que as redes sociais ela é um pouco prejudicial nesse caso. Você concorda com isso? Exatamente, porque nas redes sociais nós vivemos e queremos mostrar o que nós temos de bom o tempo todo. Então, na internet, nós temos que ser bons o tempo todo, até porque todo mundo só mostra o que é bom. Mas a gente esquece, às vezes, que a nossa vida ela é completa porque nós temos momentos de dificuldade. Não existe vida que só tenha alegria. Então a gente precisa aprender a lidar com esses pequenos fracassos, vamos dizer assim, com essas dificuldades, para que a nossa vida vá ganhando mais sabor nessas conquistas. Senão chega um momento que tudo é ruim. Até o que é bom fica ruim. Porque já não tem mais perspectiva, não tem mais como avançar, ser feliz, buscar coisas novas. Então a gente tem que cuidar sempre disso. Viver cada momento, aproveitar bem as experiências de cada momento e aproveitar principalmente, claro, as coisas boas da vida, aquilo, as nossas felicidades, as nossas conquistas, mas também aproveitar os momentos de dificuldade, porque são nesses momentos que a gente mais cresce. É na dificuldade que a gente tem possibilidade de crescimento. São as podas de Deus que vai acontecendo na nossa vida quando a gente dá abertura, né, para esse crescimento.
É por isso que hoje nas redes sociais, principalmente no Instagram, a gente vê muito questão de influencer. Ah, tal pessoa é influencer digital. É porque a gente se baseia muito nela. Aí você vai ver o que que a pessoa é. Às vezes a pessoa só tem um corpo bonito, ou ela tem dinheiro, ou ela viaja muito, e a gente já trata ela como influencer, uma influência. E aí a gente começa a se influenciar por essa pessoa, e você começa a se achar ruim, se achar baixo, porque você não tem aquilo que aquela pessoa tem. Então eu acho que isso aí, além de afetar a sua autoestima, né? Porque a autoestima é das coisas que os jovens hoje em dia têm menos, é a autoestima. Pessoas hoje se sentem ou tá gordinho demais, ou tá magro demais, ou o cabelo não tá bom. Então, acho que a autoestima é um dos principais, uma dos principais pontos que faz a gente ir entrar nessa questão de se jogar para baixo. Justamente por causa disso, a gente se influencia muito por pessoas que estão muito longe da nossa realidade. E a gente tem que saber disso, que não somos iguais, temos desigualdades na nossa sociedade. E se a gente se influenciar por pessoas que estão muito acima do que a gente possa estar vivendo, a tendência é que a gente se jogue para baixo, se automutile, né, psicologicamente. Seminarista, a questão agora de você pretende virar padre e Com a como é que graça tá de Deus. essa preparação? Você está se sentindo cada vez mais forte? Você já está se preparando para esse desafio? Quanto tempo você acha que falta ainda para você virar padre? Então, graças a Deus, eu estou feliz. Estou nessa caminhada, estou cada dia mais descobrindo. Esse tempo de pandemia está sendo um tempo importante para esse redescobrir vocacional, né? Para a gente aprender coisas novas, mas não só coisas novas intelectuais, mas como viver neste tempo, nesta mística, com a escolha que a gente fez, né? Então, eu estou feliz nesse tempo, estou buscando me aprofundar cada vez mais nesse discernimento, porque a gente sempre está em discernimento. Às vezes as pessoas acham assim, ah, você entrou para o seminário, você vai ser padre. Não, o caminho não é tão simples assim. A gente entra para o seminário para a gente aprofundar o nosso discernimento. O que é isso? Para a gente saber de verdade se é isso que a gente quer ou não. O seminário, esse tempo, essa grande oportunidade que a gente tem para que a gente possa crescer na fé e descobrir realmente quem somos e aquilo que nós escolhemos, se é bom ou não. Então, o tempo de formação no seminário são 7 anos de formação acadêmica, né, e que entram outras partes, 3 anos da filosofia, 3 anos da teologia, 1 ano de propedêutico, então aí já são 8 anos, e depois a gente aguarda um tempo para receber o diaconato, e aí por volta de 9 anos, mais ou menos, é o tempo da formação no nosso seminário aqui na nossa diocese. Eu já estou no meu 3º ano, já fiz o propedêutico e estou no 2º ano da filosofia. E, com a graça de Deus, estou firme na minha vocação. Estou aqui na Paróquia Santo Antônio desde quando eu entrei para o seminário. Então, graças a Deus, o povo tem me ajudado muito aqui a confirmar e a discernir a minha vocação. Tenho muitas oportunidades de valorização das vocações, porque aqui na paróquia, graças a Deus, isso é uma realidade da nossa igreja diocesana inteira, mas eu posso dizer e confirmar aquilo que eu tenho aqui. Uma acolhida e um incentivo muito grande para nós seminaristas. Então, essa experiência com o povo é muito importante para o nosso discernimento. Graças a Deus, eu estou firme, estou estudando, estou rezando, estou passando pelo processo que é importante para nós, para que possa, com a graça de Deus, chegar ao sacerdócio, se for a vontade de Deus, né? Ô, seminarista, o Júnior mandou perguntar aqui se existe alguma ação dentro da igreja que você gostaria de participar, ainda não teve oportunidade, alguma pastoral, algum trabalho social. Qual ação dentro da igreja você queria participar, mas ainda não teve Olha, oportunidade? a nossa igreja é tão rica, tem tanta coisa na vida da igreja que a gente pode fazer. Eu tenho muitos desafios. Mas vamos começar pelo que eu estou, pelas coisas que eu já estou fazendo, que eu gosto muito. Então, assim, liturgia é uma coisa que todo seminarista faz muito, porque ajuda muito, aprende, estuda. Uma coisa que eu faço já e que me enriquece muito, que eu amo fazer, que foi a minha primeira vocação na vida da igreja, depois do batismo, né, uma vocação pastoral, é a catequese, que eu amo catequese. A outra coisa é a infância missionária. Para mim, catequese e infância missionária são os trabalhos que eu mais me identifico. E dentro disso,
Aí tem a pastoral da comunicação, que agora eu estou me esforçando mais para aprender, que está me encantando, porque assim, nesse tempo de pandemia, o que a gente tem para fazer é através das redes sociais, então a gente é um pouco empurrado a vivenciar isso, então também o programa da rádio, do seminário, vai ajudando a gente nisso. Então, o que eu gostaria de me empenhar mais na pastoral da comunicação, que é Aí, uma Júnior, coisa que eu gosto já, muito, e a parte missionária da igreja, que eu sou apaixonado. Então, assim, aprender mais, me dedicar mais dentro desse processo. você se considera uma pessoa rigidamente litúrgica? É uma pergunta difícil essa, né? Nós temos que ser litúrgicos porque a igreja nos ensina como tem que ser. Então, a gente não pode fugir do que a nossa igreja nos orienta e nos ensina. Isso a gente não pode fazer. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito de Deus na igreja, ele age na gente. Então, nós somos também chamados, ao que o nosso bispo e ao que o Papa Francisco também falou, a usar da criatividade santa, que enriquece a liturgia, enriquece aquilo que a igreja já pensou e já propôs. Então, dentro desse caminho, eu busco viver, fazer o que a igreja pede, mas sempre com essa novidade do Espírito Santo, porque a cada liturgia nós celebramos aquele mistério. E cada mistério é único, cada celebração é única. Então, dentro dessas celebrações, a gente vai, com os dons que nós temos, multiplicados pela graça de Deus, fazendo com que a liturgia fique cada vez mais bonita, mais próxima e mais litúrgica. Qual abuso litúrgico que você vê e fala, não, não é possível. Não, meu Deus do céu, isso não pode estar acontecendo, eu estou sonhando. Olha, eu acho que o pior de todos é fazer ou mudar ritos da missa que não tem. Então, esse eu acho que é o mais grave. A gente inventar coisas numa coisa que não pode ser inventada. Então, eu acho que aí é o mais grave, é o que a igreja mais chama a atenção, porque a igreja, como mãe, ela tem que nos ensinar, tem que trazer essa consciência para nós. Então, mudar rito. Mudar rito é uma coisa que não pode ser. Seminarista, a sua família, como é que é? Ela apoia, ela mora aqui em Volta Redonda, ela está te apoiando na questão do seminário? A minha família é de Bocaina de Minas, uma cidade vizinha de Resende, já em Minas Gerais. E eles moram lá até hoje. Eu já morava em Resende porque eu estudava, trabalhava lá. A minha família me deu todo o apoio. Até porque, assim, quando eu estava fazendo os encontros vocacionais, eu já tinha conversado com a minha família sobre isso, que era um desejo que eu tinha, que eu queria aprofundar um pouco mais nisso. E quando eu decidi, porque a decisão é pessoal, né? Então, você decide se vai para o seminário ou não. Os padres te orientam, te dão as possibilidades, te ensinam para que você possa discernir e saber se você entra ou não. Antes de entrar, quando eu estava naquele tempo de reflexão mais profunda para tomar essa decisão, eu conversei com os meus pais. Se eles dissessem, olha, vai ser difícil para a gente não gostaria, eu pensaria mais em entrar ou não. Não sei se aceitaria se eu tivesse dito um sim tão rápido como eu disse ou não, mas a presença dos meus pais é sempre muito importante. Graças a Deus, quando eu conversei, eles me apoiaram. Minha mãe até diz assim, eu já sabia que em algum momento você ia pensar nisso. Então, ela já estava pensando nesse sentido. Então, os meus pais me apoiaram totalmente, rezam muito por mim, me ajudam, então sempre falo com eles. Não posso ir muito lá em casa, na onde meus pais moram, só nos feriados, né, que não são feriados de dias santos da igreja, que a gente tem esse tempinho na folga, quando a gente consegue ir, aí eu vou, visito, fico lá um tempo com ele, mas graças a Deus eles me apoiam totalmente. E isso ajuda muito, né, a gente, porque nós já estamos longe da família, nós já estamos longe da nossa casa, nós temos que, igual nós moramos em Petrópolis, nós estudamos lá, então a gente já fica longe de muitas coisas do nosso convívio. Se a gente não tem o apoio da família, eu não vou dizer que é impossível, mas fica muito mais difícil. Caminhada já tem as suas dificuldades. Se você não tem o apoio da sua família, é muito mais difícil. Graças a Deus eu tenho o apoio total da minha família. Seminarista, como não enlouquecer nessa quarentena, preso dentro de casa, sem poder fazer nada, só assistir jornal, TV e série? Como não dá para ficar louco? Como a gente tem que fazer? Agora é o psicólogo Olha, Evaí. é muita coisa, porque assim,
Assistir jornal tá difícil. Ah, tá, muito. Porque assim, jornal é só coronavírus. Parece que a vida agora é só coronavírus. Claro, a gente tem que saber, a gente tem que entender, a gente tem que tomar os cuidados, tem que ser informado. Mas a gente não pode se deixar levar só por essa onda. Além do coronavírus, tem a nossa vida que a gente precisa guiar. Então, assim, na casa da gente, é importante a gente ter uma rotina. Às vezes, por estar em casa e a gente é acostumado no dia da folga, do feriado, nas férias, eu fico em casa sem fazer nada. Quarentena sem fazer nada não dá, é loucura. Você não consegue se entender. Chega um ponto que você já não está gostando de você mesmo. E a gente não pode deixar chegar nesse ponto. Então, é importante a gente criar uma rotina de coisas que a gente precisa fazer. A gente, seminarista, né? Então, nós temos as nossas orações, que a gente está cada um na sua casa. Mas nós somos orientados a fazer. Nós estamos estudando, a faculdade está tendo a plataforma online, então a gente tem as aulas online no horário normal. E nos momentos livres, a gente criar uma rotina de coisas que nos ajudam, que a gente gosta de fazer, e que ao mesmo tempo nos ajudam a desenvolver alguma coisa que a gente gostaria, e muitas vezes a gente não tinha tempo, não tinha possibilidades, agora a gente tem. O que a gente não pode é desesperar diante disso. Porque ao mesmo tempo que a gente pode fazer muitas coisas, a gente pode ter a reação de não fazer nada. Ah, eu estou em casa, a minha cama está aqui, eu vou deitar, vou ficar... E assim a vida passa, a gente vai ficando entediado. Então, criar uma rotina simples de coisas que você precisa fazer com aquelas coisas que você gosta de fazer, que você gostaria de fazer, queria se empenhar, e utilizar bem esse tempo. Seminarista, é questão somente de hoje em dia, da Igreja Católica, a gente vê muitas preocupações com a questão liberal da Igreja. Qual o seu pensamento sobre isso? Você acha que a Igreja tem que ser mais liberal, mais maleável, mais rígida? Na minha opinião, eu acho que, como os tempos mudaram, eu acho que a Igreja tem que melhorar um pouco a sua questão liberal. Não tudo, logicamente que tem muitas doutrinas, muitos dogmas, mas a gente vê que ainda existem muitos católicos que são bem rígidos e não têm um pensamento muito fechado. Um exemplo que eu vejo muito bem é a questão dos padres. Acho que é igual, tem o padre Paulo Ricardo, que é um padre já mais rígido, um padre mais, assim, a mão de ferro, e tem os outros padres, tipo o padre Fábio de Mello, o padre Reginaldo Manzotti, são padres mais midiáticos. Como você vê o equilíbrio entre isso? Você acha que não, tem que ser mais rígido? Ou você acha que o importante é ser católico e estar com a gente, trazendo mais pessoas para nossa religião? O importante é ser igreja. Então, assim, quando a gente começa a pensar, né, e esse é um pensamento, vamos dizer assim, mundano, não é um pensamento de igreja, é um pensamento que vai adentrando adentrando a experiência da igreja, que vai, às vezes, confundindo a gente. Então, o que é preciso ser? Igreja católica. Todos os padres precisam ser igreja católica, assim também como o povo. Então, assim, é mais liberal, é mais tradicional, é mais rígido, é menos rígido. Isso vai da experiência de fé. Mas se é igreja, a igreja acolhe, a igreja ama, a igreja aceita e edifica a igreja. Por que isso é importante? A nossa igreja católica, ela tem a sua riqueza nos carismas. A nossa igreja ela não tem um carisma, um jeito de ser. A nossa igreja, ela tem a partir de Jesus Cristo e da ação do Espírito Santo enviada a nós, muitos carismas. Mas isso não quer dizer que temos muitas formas de agir com a graça de Deus que a gente pode agir de qualquer jeito. Não. É por isso que tem as orientações, a doutrina da igreja para nos colocar no caminho que é Jesus. Então a igreja ela quer nos colocar dentro desse caminho próprio de Jesus Cristo. Porém, dentro desse caminho, cada um pode caminhar ao seu passo. A igreja não quer adestrar todo mundo, como muitas pessoas pensam. A igreja quer que o cristão, que o católico abaixe a cabeça. Não. A igreja quer, como mãe, ensinar os seus filhos a darem os seus próprios passos. Por quê? A fé e a salvação é um caminho de liberdade. Deus nos criou livres. Livres no sentido autêntico, mas não livres no sentido que muitas vezes nós entendemos, que por sermos livres, nós não temos responsabilidades. Então a igreja, ela nos apresenta a quem
quem a igreja é a partir de Jesus Cristo, a partir dos apóstolos e hoje dos nossos padres, dos nossos pastores, as possibilidades de dentro da vida da igreja nós escolhermos a nossa vocação, o nosso jeito de ser. Então que a gente possa, né, diante dessas concepções, nós temos o direito, é nosso direito até humano, de dizer, eu gosto mais de fulano, eu gosto mais de ciclano, eu gosto mais de beltrano. Mas a gente não pode esquecer que eles são igreja, assim como nós somos igrejas. E precisamos ser cada vez mais cristãos católicos. Porque se a gente deixa de lado, eu quero ser só cristão, existem muitas outras possibilidades religiosas, outras religiões, outras igrejas que a gente pode seguir. Agora, se eu quero ser católico, apostólico, romano, eu tenho que seguir as orientações da igreja e acolher o outro. Jesus, ele acolhia. Muitas pessoas vão dizer assim, Jesus era muito rígido. Outros vão dizer, não, Jesus era muito liberal, ele acolhia todo mundo, ele ia na casa de todo mundo. Jesus nos ensina como deve ser. Então, o nosso passo, a nossa meta, o nosso guia é sempre Jesus Cristo. E a partir dele e das orientações da igreja, a gente vai acompanhando e vai crescendo junto. Eu tenho a impressão de que se Jesus voltasse hoje, a gente mataria ele de novo. Justamente pelo seu jeito acolhedor de ser. Acho que a gente teria uma visão novamente errada do que ele foi, do que ele seria. Você concorda com isso também? Você tem esse pensamento? Sim, em partes concordo, porque ainda hoje nós estamos, o Papa Francisco nos alerta para o grande problema em que o individualismo está nos levando a viver. Então nós estamos muito individualistas. Jesus não é individualista. Jesus, ele quer a fraternidade. Então, enquanto nós não estivermos dentro de nós esse Espírito de Cristo, da fraternidade, a gente não vai conseguir reconhecer Jesus em ninguém. E aí, mesmo caminhando conosco, como a experiência dos discípulos de Emaús, que Jesus caminhava com eles, explicava a eles do jeito que ele explicou, a gente só fica com a nossa cabeça cheia de problemas, cheia de preocupação, é trabalho, é serviço, é fazer isso, é ganhar dinheiro, é desenvolver, é crescer, que a gente esquece do que é importante, de ouvir a voz de Cristo que está conosco. Então, muitas vezes, a gente não consegue, no nosso dia a dia, identificar Jesus nos momentos em que nós vivemos, nas atividades que nós fazemos, nas pessoas que nós encontramos. A gente não enxerga Jesus, muitas vezes, como discípulos. Mas a graça de Deus é tão boa para nós que todo dia, principalmente todo domingo, nós somos chamados a reconhecê-lo na mesa do pão, quando ele parte o pão e explica a Escritura para nós e faz o nosso coração arder. Então, nós estamos dentro dessa experiência. Mas, é claro, sempre precisamos estar atentos, porque Cristo fala conosco o tempo todo, nas coisas singelas, nas pessoas singelas e nas situações mais difíceis que a gente possa perceber e entender. Cristo está conosco o tempo todo. E ele vai dizer, eis que estou convosco até o fim. Se ele falou isso, como é que a gente não consegue encontrar? Alguma coisa não está certo que a gente não está identificando. Seminarista, tem algum padre que te inspirou, que você se espelha? Olha, a minha infância toda, meu início de seminário, um padre que, assim, me ajuda muito com as suas músicas, com o seu jeito de ser, é o Padre Marcelo. Para mim, foi o primeiro padre que eu tive contato, que eu aprendi a cantar as músicas, que me ajudou quando eu dei aula de ensino religioso, porque, assim, ele tem esse jeito muito próximo de ser. Mas depois que a gente vai entrando para o seminário, a gente vai conhecendo muitas experiências. E todos os padres, para nós seminaristas, vão se tornando referências em algum ponto, em algum movimento, em algum jeito de ser, em alguma ação. Então a gente vai aprendendo e vai admirando a todas essas experiências de contato, de carinho, de aprendizado mesmo. Mas, para mim, Padre Marcelo foi uma grande inspiração. Claro que o padre de canções teológicas é Padre Zezinho, não tem como negar. Mas Padre Marcelo, como experiência de fé, como jeito de ser cristão, como uma ação na igreja, foi ele que assim, me inspirou em muitos momentos. Para todos que estão acompanhando a gente aqui agora, e para quem vai assistir no YouTube também, para você ter uma ideia da grandeza do Padre Marcelo, o Padre Marcelo ele é
o maior vendedor de livros do tema religioso. E ele também, olha só que interessante esse dado. Dos discos, hoje em dia não vende mais disco, né? Assim, né? O disco é mais do tempo antigo. Mas da época de vender CDs, disco, o CD mais vendido do Brasil é o do Padre Marcelo Rossi. Você vê, de todos os cantores que fizeram muito sucesso, o CD mais vendido da história do Brasil é o CD do Padre Marcelo Rossi, o primeiro CD dele. Vendeu acho que mais de 3 milhões de cópias. E sem contar os livros dele são maravilhosos. E até foi um momento assim, eu acho que. Eu não sei de toda a história, porque o Jufo tem mais de 30 anos, vai fazer 34 anos esse ano. Mas um dos momentos mais, assim, acho que chocantes do voltar, a gente estava lá na missa. A gente foi no encontro, estava nessa missa. E a gente assistir aquilo ali foi chocante. Eu não sei o que a minha reação, não sei qual foi a minha reação na hora. Acho que foi um choque tão grande que eu nem lembro o que aconteceu. Então, é uma inspiração para todos os católicos. Eu acho que é uma boa, o Padre Marcelo e o Padre Léo. Acho que são os dois. Para quem quiser iniciar uma vida cristã na Igreja Católica, ainda não tem essa experiência aprofundada, os dois melhores para você começar é o Padre Marcelo com suas músicas e o Padre Léo com suas pregações. As pregações do Padre Léo são sensacionais. Então, acho que para quem quer começar uma vida cristã aprofundada, acho que são os dois principais. É sim. Seminari... E essa experiência do Padre Marcelo, eu acho que se cumpre um pouco daquilo que, se eu não me engano, foi São Paulo que disse: é na fraqueza que Deus manifesta a sua força. Depois que ele levou aquele empurrão, parece que a evangelização dele alcançou um outro nível. Então, assim, graças a Deus, às vezes nas nossas dificuldades, nas nossas quedas, literalmente, a graça de Deus vai se manifestando e a glória de Deus vai aumentando. Então, isso é que importa, né? Por isso que as dificuldades são importantes, para fazer a gente crescer, pensar outras formas, outras possibilidades e continuar com Cristo sempre. Seminarista, já estamos acabando o nosso papo, então, para terminar, deixa uma mensagem para a gente aí, uma oração, uma bênção. Você escolhe para a gente terminar aí e dá força pro pessoal que está assistindo a gente, para seguir essa quarentena, para tá dando força, né, para continuar, mesmo com todos os problemas, com toda a ansiedade, para que a gente possa estar seguindo aí esse momento tão difícil da nossa vida. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a oportunidade, o convite, né? Nós estamos justamente para isso mesmo, para ajudar naquilo que for preciso. Eu sempre digo isso para vocês, para todas as pessoas aqui da paróquia, as pastorais. Às vezes a gente não sabe fazer, porque seminarista não sabe fazer tudo. As pessoas olham assim e falam assim: ah, você é seminarista, já acha que a gente é padre, que a gente já sabe tudo e a gente vai fazer tudo. Então, assim, eu não sei tudo. Muito pelo contrário, eu sei muito pouco. Mas, a partir das necessidades, a gente vai se aperfeiçoando. Então, em primeiro lugar, agradecer a possibilidade de estar com vocês. Em segundo lugar, agradecer. Tem algumas pessoas aqui lá da minha paróquia de origem, de Resende, alguns familiares também. Agradecer a Deus pelas experiências de fé que eu tive com essas pessoas. E aproveito para mandar um abraço para o Padre Alcides, que é o meu pároco, foi ele que me enviou para o seminário. Ele me dá sempre esse apoio, esse incentivo, essa coragem. Então, agradecer a Deus pela missão, pela vida, pela vocação dele, que é sinal de incentivo para a minha vocação. Mandar um abraço para a minha família também, para todos lá da Paróquia Nossa Senhora de Fátima. A Carminha estava por aqui também. Muita gente boa, graças a Deus. E mandar um abração para todo mundo aqui da Paróquia Santo Antônio, que está acompanhando a gente. A Adriana está aqui, o Júnior. Tem várias pessoas aqui da nossa paróquia que estão acompanhando. Agradeço sempre pela acolhida de vocês, porque eu sempre digo, a acolhida das pessoas na vida do seminarista faz toda a diferença. E a Ave Maria, que as pessoas rezam por nós, porque graças a Deus, seminarista é um ser que recebe muita oração. E a oração, cada Ave Maria que o povo reza por nós, também faz muita diferença na nossa vocação. Então, muito obrigado pelas orações, pela acolhida, pelo carinho de vocês. Aproveito também para mandar mais abraços, porque, olha,
eu estou, graças a Deus, em várias atividades. Então a gente vai conhecendo muitas pessoas. Um abraço pessoal do Apostolado da Oração, a Nelma está aí, para as pessoas que fazem parte do Apostolado do Sagrado Coração de Jesus, do qual também faço parte, que o Sagrado Coração nos ilumine e nos ajude. Um abraço para todos os catequistas da nossa paróquia, que a gente está tendo um contato mais próximo para esse novo jeito de catequese nesse tempo de pandemia. Mandar um abraço para todos os meus irmãos cursilistas. Eu faço parte também do movimento Cursilho de Cristandade da nossa diocese. Então, um abraço para eles, para que Deus possa continuar fortalecendo nessa missão tão bonita dessa transmissão da fé aos jovens, às mulheres, aos homens, para todas as idades, aos casais. Agradecer a Deus por isso. E mandar um abraço para todos os meus irmãos seminaristas. O Gleidson estava aí, tem o Richard aqui, que é lá de Nova Iguaçu, que está acompanhando a gente, seminarista também. Um abraço para eles. Pedindo a Deus, por intercessão de Nossa Senhora nesse mês de maio, que ela possa fortalecer a nossa vocação, fortalecer a nossa vida, para que a gente possa sempre dizer sim a Deus. Entrou o Jefferson também, lá de Valença. Então, todos os seminaristas que, como eu, precisam da nossa oração. Seminário em peso aqui. Seja cada vez... Tem muitos seminaristas aqui, graças a Deus. Muita gente boa aqui. Tu vai ver tudo, padre? Alberto também está mandando um abraço para nós. E para terminar, eu queria cantar uma música que eu digo que é a minha música vocacional. Tem muitas, mas tem uma que eu sempre digo que é a minha música vocacional, que me acompanha desde quando eu decidi tomar a decisão para o seminário, que foi um encontro, quando eu estava no tempo de pensar, eu participei de um encontro de cursilhos. E lá, essa música foi o tema do encontro e é uma música que toca muito comigo. Tem muitas outras, claro, que assim, na vida da gente, em cada momento a gente encontra um afago de Deus em alguma coisa. Uma oração, testemunho de um santo, uma música, um versículo bíblico. Então, que a gente possa estar atentos a esses sinais de Deus na nossa vida. E para a gente terminar, eu termino com essa música. Depois a gente reza uma Ave Maria também, por todo mundo que está acompanhando a gente, por vocês jovens, que vocês possam continuar nesse dinamismo, nessa busca da experiência profunda de fé, mas não uma fé superficial, é uma fé de mergulho. Tem uma música que eu cantei, que o padre, quando me enviou, o padre Alcides, lá na paróquia, que foi uma emoção total, foi Vou Navegar, que ela vai nos chamar a dar um passo mais profundo, um mergulho mais fundo na vida de fé. Então, que a gente não fique só na superfície, não. Que a gente vá mais no fundo, porque a beleza do mar, a gente acha que está em cima, mas não. A beleza do mar, ela está no profundo, assim como a beleza de Deus. Então, que a gente possa mergulhar nessa graça de Deus, ir para águas mais profundas, para que a gente possa sentir verdadeiramente a vontade e a graça de Deus na nossa vida. Então, vamos cantar um pedacinho dessa música e depois a gente reza uma Ave Maria nesse mês de maio, onde o Papa pediu para a gente voltar o nosso olhar, o nosso coração à Nossa Senhora, que ela sempre nos ajuda, nos acolhe e nos acode nas dificuldades, principalmente nesse tempo de pandemia. Não posso esquecer também de mandar, claro, um abraço para os meninos da Virada Radical, a Sueli está aí. Um abraço, Sueli, melhoras para você. O padre Xavier, o padre Carlos Henrique, que eu fico aqui com eles que me acompanham no meu estágio pastoral, que Deus possa derramar... Ramon está lá ainda, na Virada Radical? Oi? Ramon está lá ainda? O Ramon, sim. Ramon, Juliano, pessoal da Virada Radical, um abraço. Isso, é um grupão. E a Sueli está acompanhando aqui, a esposa do Ramon. E antes de cantar e de rezar, eu não posso esquecer. Amanhã é o domingo do Bom Pastor. Então, todo mundo que está acompanhando a gente tenha essa missão. Em primeiro lugar, amanhã é domingo, dia de missa. Então, na sua casa, fica ligadinho aí na Paróquia Santo Antônio, que às 9 horas da manhã nós estaremos transmitindo a Santa Missa. E domingo, amanhã, é o dia do Bom Pastor. A igreja no mundo inteiro celebra essa festa no quarto domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, lembrando de todos os nossos padres, bispos, o Papa, os seminaristas, lembrando de todas as vocações sacerdotais do mundo, pedindo a Deus que santifique, que fortaleça e que ajude.
para que a gente possa ser cada vez mais configurado a esse bom pastor que é Jesus Cristo. Então, vocês que estão nos acompanhando, participem amanhã, acompanhem a Santa Missa, rezem o terço, rezem uma dezeninha, uma Ave Maria para todos os padres, bispos, religiosos, reze pelos seminaristas, para que a gente possa ser cada vez mais, estar mais fiéis, ser mais próximos de Jesus, para que a gente possa, a partir dele, ir ao encontro das pessoas que mais precisam. Amém? Amém. Eu me abro ao teu querer, eu me rendo à tua voz, quero me submeter, quero conhecer teus planos, os passos que dei sem você só me fizeram fracassar, o tanto que eu já chorei. Me arrependo dos meus planos, sem ti nada posso fazer. Onde eu posso ir se o céu que eu procuro só virá por tua voz? Os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor, os meus passos são teus, o meu próximo minuto é teu. Se não for assim, não me deixe ir, dou minha mão para ti, fecho os olhos e confio em ti. Leva-me, Senhor. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor abençoe a nós, por intercessão de Nossa Senhora, nos dando sempre muita paz, saúde e alegria, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Essa música, eu gosto muito dela, que ela foi tema do Reaproximação 2. Você participou do Reaproximação 1, não foi? Sim. Lembra? A gente, ano passado, fez o 2. E essa música foi o tema. E acho que essa música foi mais que apropriada nesse momento. Que a gente vê como mudaram nossos planos, né, nesses últimos dias, nesses últimos meses. E a gente às vezes não sabe qual o plano de Deus. Isso também faz questão muito da ansiedade que assola tanto a juventude. A gente não sabe quais os planos de Deus para nós. A gente tem esse conflito, né, de interesses. E por causa disso, por essa insegurança, a gente não se permite que Deus mostre pra gente o que a gente vai ser, o que a gente precisa ser. A leitura que a gente escolheu como tema do Reaproximação 2 foi de Jeremias, se não me engano é Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que fala assim: sou eu que sei os planos que escolhi para vocês. Essa frase é perfeita justamente por causa disso. A gente tem um plano, acho que é diferente. A gente sempre nasce, toda pessoa nasce com um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. Ninguém nasce sem propósito no mundo. E a nossa meta, o nosso desafio na Terra é saber qual o nosso propósito e colocá-lo em prática. Então, todos nós que estão nos assistindo, que vai assistir pelo YouTube também, faça com que o seu propósito se aflore e seja aquilo que Deus preparou para que você seja. Deus quer que você seja uma pessoa boa, uma pessoa feliz,
uma pessoa agradável. Então vamos que deixe que esse propósito de Deus aflore em você. Seminarista, muito obrigado, tá, por É isso participar com aí. a gente E a gente hoje. deixar um versículo que eu também amo muito, a passagem bíblica, que também é de Jeremias, que se eu não me engano é Jeremias 20, capítulo 20, que eu sempre, nos momentos de mais dificuldade, que assim, a gente seminarista, a gente vocacionado, a gente quando diz sim para Deus, em tudo, seja quem for, para qualquer atividade que for, a gente tem muito desafio. E diante dos desafios, eu sempre digo ao Senhor, como Jeremias disse, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. É por isso que eu estou aqui, é por Ele. Então, que Ele possa nos ajudar nesse tempo difícil. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Fostes mais forte, tiveste mais poder. Deus sempre tem o maior poder. Então, a gente não precisa se desesperar. Tem dificuldade? Tem. A vida tem dificuldade. Mas a gente não precisa se desesperar, porque Deus sempre tem mais força e tem mais poder. Se a gente acredita, se a gente confia, se a gente se deixa levar por Ele, nós estamos no caminho certo, no caminho da graça. Eu aproveito e mando um abraço. Chegou um monte de gente que olha essa live. Está sendo boa para você, mas está sendo muito boa para mim, porque eu estou reencontrando um Tá, monte de tá gente aqui. bombando. O Luan, meu amigo do magistério, nós fizemos magistério juntos, um abraço para ele. Márcia, minha prima, Marcelena. A Rose. A Rose Nossa, foi a entrou um monte de primeira gente mesmo agora, pessoa, olha. quando eu comecei a trabalhar no Santa Ângela, a dar aula, como estagiário ainda, na verdade, a Rose foi a primeira professora que eu trabalhei com os pequenininhos do jardim. Imagina eu sendo estagiário e a Rose foi a professora, uma pessoa maravilhosa. Um abraço para o Luan, para a Márcia, para a Rose, que eu guardo sempre no meu coração. Muita gente que está aqui acompanhando com a gente, graças a Deus. Um abraço para vocês. Ó, E para aproveitem para... terminar, Vou agora é a falar. última mesmo, e aí depois você Vou pode falar. falar o que você precisa para terminar, que é a música do meu envio vocacional. Porque sempre quando o seminarista vai para o seminário, a sua paróquia de origem faz uma missa de envio. E aí na minha missa de envio, o meu padre, o Adelcides, que eu guardo no coração, ele pediu para eu cantar essa música. É uma música que eu amo desde sempre, desde que eu aprendi a cantar, eu canto essa música, que é um compromisso. Então eu vou terminar deixando essa mensagem para vocês dessa música que é um compromisso meu, que eu assumi com Deus neste tempo, de verdade, no discernimento vocacional, mas que também possa servir de discernimento para vocês. Obrigado, Lucas, pelo convite. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Fiquem com Deus. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu Espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança nesse mar. Um abraço para a Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Vou navegar nas águas deste mar, navegar, eu quero me encontrar, navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas do mar, feliz eu vou seguir, não amar, buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar, navegar, eu quero me encontrar, navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas no mar, feliz eu vou seguir, só amar, buscar o meu lugar. Sem dúvidas, sem medo de sonhar. Em Jesus nós podemos ir sem dúvida e sem medo de sonhar. Fiquem com Deus. Obrigado, bom final de semana para vocês. Obrigado, seminarista. Muito obrigado pelo convite, tá? Agradecemos. Então, gostaram da nossa live? O seminarista esteve aí? Então, pode comentar lá, comenta lá no Facebook, no YouTube. A gente vai postar no YouTube daqui a pouco essa live. E a próxima, a gente está tentando convencer o Padre Xavier a fazer a live com a gente. Padre Xavier, Padre Leandro, muitos já vão fazer essa live com a gente, que é uma espécie de entrevista, né? Que a gente está usando para justamente nesses momentos. Então,
Galera, muito obrigado de verdade por estar aqui assistindo a gente. Curtam, comentem lá no YouTube, façam, interajam com a gente. E sábado que vem nós estamos de volta com mais uma live do JUF. Galera, muito obrigado, tá? Deus abençoe a todos, hoje e sempre.